dia a todos, somos alunos dos serviços jurídicos do terceiro ano. Eu sou o Denis e hoje a gente vai falar sobre um caso muito recente que aconteceu em setembro do ator Kaique Brito, que sofreu um acidente muito grave graças a um atropelamento que ele sofreu. Ele estava no fim de semana de sábado, numa madrugada com seu amigo Bruno de Luca, num quiosque, aproveitando o fim de semana, né, com o seu colega. E estavam bebendo, comendo, só que chegou um momento em que o Kaique foi buscar algo em seu carro. No testemunhas não sabem dizer o que ele teria ido buscar. Provavelmente era algum objeto como uma chave ou carteira. Nesse momento ele atravessou uma avenida muito movimentada e acabou sendo atropelado por um motorista de aplicativo. Esse motorista de aplicativo estava levando uma passageira. E quando ele atingiu o Kaique e viu o que aconteceu, ele saiu do carro imediatamente junto com a passageira para ver o que tinha acontecido e prestar amparo, né, a Kaique. Ele não tinha conhecimento que era Kaique Brito, obviamente, ele só sabia que era uma pessoa machucada. E ele prestou amparo a Kaique, chamou a ambulância e muitas testemunhas que estavam presentes também ajudaram. Só que uma questão que fica sobre essa situação é que Bruno de Luca, o acompanhante de Kaique, o melhor amigo dele, que tinha saído com ele, viu a situação, foi informado sobre o que tinha acontecido com o seu amigo e não prestou amparo nenhum. Ele apenas foi embora do local sem prestar nenhum amparo, sem nenhuma ajuda, sem saber o que tinha acontecido de fato com o seu melhor amigo. A questão é que fica Bruno de Luca, ele pode ou não ser indiciado pelo crime de omissão de socorro, por conta de não ter ajudado seu amigo e ter ido embora do local sem prestar nenhuma ajuda. Essa é a questão, se ele pode ou não ser indiciado por omissão de socorro e se ele era um garantidor do bem jurídico do Kaique Brito. Bom dia, pessoal, eu sou a Camille e, como já foi dito, a gente vai analisar um pouquinho esse caso do Bruno de Luca, se ele pode ser indiciado pela omissão de socorro no caso do atropelamento do seu amigo Kaique. Como já foi dito, na data do ocorrido, Bruno presenciou, né, o acidente. Contudo, a defesa do próprio Bruno alega que ele não tinha conhecimento que a vítima era o seu amigo Kaique. É importante ressaltar que o Ministério Público, semanas após o ocorrido, decidiu denunciar o Bruno pelo crime de omissão de socorro, artigo 135 do Código Penal. Então, para a gente fazer uma análise aqui, é importante ressaltar que a gente está fazendo uma análise 100% jurídica, não cabe a gente entrar num aspecto social, porque se a gente for analisar pelo lado social, realmente o Bruno estava equivocado ao deixar o ambiente, porque ainda mais se saberia, né, que era o seu amigo, o mínimo que a gente acredita que seria moralmente correto, sem prestar, né, uma assistência. Então, o Ministério Público do Rio de Janeiro decidiu indiciar o Bruno de Luca pelo crime de omissão de socorro. É importante a gente entender bem certinho qual é o crime de omissão de socorro e quais são as condutas escritas no caput desse artigo. O artigo 135 do caput, ele deixa bem claro duas ações, digamos assim, que caracterizam o crime de omissão de socorro. E essas ações são deixar, né, de prestar um socorro, a gente chama de um socorro direto à vítima, e deixar de solicitar socorro da autoridade pública competente, bombeiro, SAMU, polícia. Para a gente entender bem qual a diferença entre esse socorro direto e esse socorro indireto, é importante a gente exemplificar. Um exemplo bem claro disso é você está passando numa rua e você vê um imóvel pegando fogo. O legislador, ao dizer que você precisa prestar um socorro, é importante ressaltar que aqui a gente não está diante de uma opção. Você não pode decidir entre prestar um socorro direto ou não, vou simplesmente chamar o bombeiro. Não. O legislador não quer que você se machuque com essa ação, digamos assim.
Então é importante ressaltar que você não tem essa opção. Você só está livre de prestar o socorro direto, imediato, se isso trazer um risco para você. Então, no exemplo da casa pegando fogo, você só está livre, né, de prestar esse socorro direto. Vou entrar na casa, vou ver se tem vítima, se aquilo trazer um risco para você. É óbvio, gente, que se a casa está pegando fogo, o incêndio já tomou grandes proporções, você não vai entrar na casa, porque a ideia não é essa, não é ter mais uma vítima no meio disso tudo. Então, esse exemplo, a casa está pegando fogo, o incêndio já tomou grandes proporções, qual é a sua obrigação? Ligar para o bombeiro, chamar o SAMU. Então, é muito importante a gente fazer essa diferenciação, para a gente entender que não há essa opção. Você só está desobrigado de prestar o socorro direto, realmente intervir no feito, se aquilo for trazer um risco para você. Também é importante destacar que a gente tem dois grupos de vítimas, digamos assim, no caput do artigo 135, que são elas, as crianças abandonadas ou perdidas e a pessoa inválida ou ferida. Kaique Brito, é óbvio, entraria nessa questão da pessoa ferida. E ainda, nesses dois grupos, quem esteja desamparado ou em grave e iminente perigo. O Kaique, agora a gente vai contextualizar no caso concreto. O Kaique não estava desamparado, porque assim que houve o atropelamento, o motorista do carro desceu do carro, sinalizou e já prestou ali, até onde ele podia, é claro, o socorro direto. E ainda assim, chamou a autoridade pública competente. Então, o motorista do carro também jamais teria iniciado pela missão de socorro. Agora, o Bruno de Luca, onde ele entra? Como já foi dito, os dois estavam bebendo em um quiosque e o Bruno teve conhecimento, visualizou que havia ocorrido um acidente, mas ele não foi prestar socorro. O Bruno poderia ser indiciado pela omissão de socorro? Não, ele não pode ser denunciado pela omissão de socorro. Começa porque o Kaique já havia sido socorrido dentro do possível até que a ambulância chegasse. E é importante a gente ressaltar que a doutrina majoritária já tem esse entendimento que diante de um acidente, por exemplo, no caso do Kaique, se 30 pessoas, tinha muita gente, né, no quiosque observando tudo, se essas 30 pessoas, por exemplo, observaram o acidente e nenhuma prestou socorro direto, ou se aquilo trouxesse risco, o socorro indireto, a gente estaria diante de 30 casos de omissão de socorro. As 30 pessoas seriam denunciadas pela omissão de socorro. Agora, o motorista do carro, claro que tiveram outras pessoas que ajudaram, mas se apenas o motorista já tivesse prestado socorro, as outras 29 pessoas estariam ilesas. É claro, o Kaique foi amparado pelo motorista. O motorista, ou se fosse qualquer outra pessoa, ele já havia sido amparado. Ele já havia tido o socorro que dava naquele momento. Porque você não vai poder mexer com a vítima, né, gente? Após o atropelamento. Mas ali, nas condições que dava, ele sinalizou o local, ele ligou para a ambulância. É importante a gente destacar que o Ministério Público talvez tenha se equivocado em denunciar o Bruno pela omissão de socorro. Porque o Kaique não estava desamparado e já havia sido socorrido. Então, é importante a gente destacar isso e, é claro, aqui a gente está fazendo, saltando mais uma vez, uma análise puramente jurídica, puramente técnica, que a gente não está entrando em âmbito moral, social e ético, né, uma perspectiva comum. E é importante agora a gente ver um exemplo, né, de um caso concreto que realmente tenha ocorrido a omissão de socorro. Que no caso do Bruno de Luca, ficou evidente que ele não cometeu o crime de omissão de socorro. Agora a nossa colega vai falar um pouquinho para vocês sobre um caso que houve a omissão de socorro. Bom dia, meu nome é Ana Júlia e hoje eu vou citar um pouquinho, né, do crime omissivo próprio. Esse é um caso assim, que aconteceu recentemente também, o caso do ator Vitor Meynel. Esse caso aconteceu onde Vitor estava em uma boate e conheceu Yuri. O mesmo, logo após, foi até a casa de Yuri. E Yuri parecia uma pessoa super amigável, super tranquila, mas logo após ele se mostrou quem realmente ele era.
ele começou, né, praticando a lesão corporal, dando socos realmente em Vitor, e ao lado deles estava o porteiro. O porteiro via a situação, mas não prestava nenhuma ajuda. As notícias dizem que ele estava até com um copo de café na mão, então ele estava ali, ficou 2 minutos ali, em êxtase mesmo, assim, não, nenhum momento, nem teve um movimento de levantar realmente para ajudar, para prestar essa ajuda realmente. Logo após, né, o caso, Vitor procurou ajuda, né, foi até, buscou fazer boletim de ocorrência, fez corpo de delito no IML, foi até o UPA, né, e logo após já entrou, né, com um processo para Yuri e também para o porteiro, né, que não prestou essa ajuda. O porteiro foi indiciado, né, e ele como era uma pessoa assim que não tinha indícios na legislação, ele assim iria ter uma multa de 1 ano e 6 meses, né, uma pena, né, de 1 ano e 6 meses. E aí houve, né, uma audiência para que pudesse ser alterado, né, essa forma dele cumprir a pena, né, de vez dele cumprir a pena, ele, na verdade, ele ia pagar 4 parcelas de um salário mínimo para que pudesse, né, cumprir essa dívida, no caso. Então ele foi indiciado sobre isso, mas teve essa opção, esse acordo entre eles, que foi o que foi dito no Ministério Público. Bom dia a todos, eu sou a Júlia e é importante a gente pontuar o crime de omissão de socorro impróprio, que a gente destaca, né, que os garantidores do bem jurídico, eles não respondem por omissão de socorro, mas sim pelo resultado de uma ação não manifestada, e a gente pode ver um exemplo disso num salva-vidas, né? O salva-vidas, ele é contratado para salvar vidas. Caso ele não se manifestar, ele vai responder pelo resultado dessa ação, ou seja, o homicídio ou uma lesão corporal. O meu colega, o Denis, ele vai pontuar um exemplo mais claro disso, para a gente entender certinho qual que é a diferença dessa omissão de socorro própria e omissão de socorro imprópria. Em 2014, teve um caso muito importante que dá para ver bem a diferença entre a omissão de a pessoa que omitiu socorro à outra e o garantidor do bem jurídico. O caso era o menino que enfiou a mão dentro de uma jaula de um tigre num zoológico e acabou que esse tigre arrancou o braço dessa criança e a criança ficou sem o braço e teve muitos ferimentos. Esse menino não estava sozinho, estava com seu pai no zoológico, mesmo tendo as placas falando que era perigoso, não era aberto ao público entrar tão perto da jaula quando esse menino entrou. O pai não se pronunciou, não falou para seu filho que não podia entrar lá, e ao contrário disso ele começou a gravar o filho fazendo essa ação como se fosse algo a se exaltar, né? E acabou que o menino perdeu o seu braço. Nesse caso, muitas pessoas pensaram, as pessoas que não tinham conhecimento muito da lei, pensaram que poderia ser omissão de socorro por parte do pai, porque o pai deixou o filho fazer essa ação muito perigosa. Mas não, o pai não foi indiciado por omissão de socorro, ele foi indiciado por lesão corporal gravíssima, porque o filho perdeu o braço, né, perda de membro. Então ele respondeu pelo crime que seria tecnicamente do tigre, mas ele respondeu porque ele era o garantidor do bem jurídico dessa criança. Sendo o pai, ele é responsável, tem a guarda dessa criança, então qualquer ação perigosa que aconteça com essa criança, quem é responsável por esse acidente é o próprio pai. Bom, de acordo com o que as minhas colegas falaram, dá para ter uma visão bastante técnica do que aconteceu
E dá pra perceber que Bruno de Luca não deve ser indiciado por omissão de socorro, pois simplesmente Bruno Kaique não foi desamparado, ele foi amparado, como a Camille mesmo disse, foi amparado, eles prestaram ajuda a ele conseguiu ajuda, e Bruno não foi indiciado por conta disso, justamente por o Kaique ter recebido ajuda. Bom, a gente abriu uma caixinha de perguntas, né, para quem tiver alguma dúvida. A professora Denise mandou no grupo dos alunos e vocês podem mandando as dúvidas para a gente vai lendo aqui. Bom, chegou perguntas aqui para a gente responder. O que faz alguém ser o garantidor? O garantidor ele responde por omissão ou pelo crime do resultado? Bom, o garantidor é aquela pessoa que, por contrato, por lei ou circunstância, ele tem o dever de ajudar o próximo, né? Por exemplo, salva-vidas que eu citei, né? Ou também, vou dar um exemplo mais do cotidiano que pode acontecer, né? Você e seus amigos estão lá numa chácara, no final de ano, e um amigo seu, né, tá bêbado, e fala assim, vem, vamos entrar na piscina e tal, e você tá primeiro de entrar, você não sabe nadar, e você acaba entrando, né, por indução dele, né? Bom, se caso você se afogar, ele teria o dever de te ajudar, porque ele te induziu a entrar naquela piscina. Se caso você se afogar, se você morrer, ele vai responder pelo seu homicídio. E, como eu já dito, né, o garantidor ele responde pelo resultado da ação, né, pelo resultado da ação que ele não fez. Outra pergunta também, na hipótese de ninguém ter amparado o Kaique Brito, somente Bruno de Luca seria acusado de omissão de socorro? Não seria somente Bruno. Todos os presentes, testemunhas presentes do acidente seriam indiciados por omissão de socorro. Tem um exemplo muito bom, que é um porém dessa variável, que, por exemplo, um prédio está pegando fogo, com muitas pessoas lá dentro, só que apenas a multidão que está embaixo vendo o prédio pegando fogo, dentre elas, apenas uma pessoa vai para tentar socorrer as pessoas que estão lá dentro. Então, essa pessoa vai ser a única que não será indiciada por omissão de socorro. O resto das pessoas que poderiam ter ajudado serão indiciadas por omissão de socorro. Mas no caso do Bruno de Luca mesmo, todas as pessoas seriam indiciadas, não só ele. Caso a vítima de agressão acabasse falecendo, o porteiro responderia por um talvez homicídio? Não responderia por homicídio, mas aumentaria a pena na omissão de socorro que ele não prestou, né? Ali está de 1 ano a 6 meses, ali aumentaria a pena, nesse caso. O amigo teria o poder ou o dever de prestar socorro? Bom, no caso em discussão, o amigo Bruno teria o poder e o dever de prestar socorro a Kaique. Contudo, a gente precisa relembrar o conceito tripartido de crime. O crime é um fato típico, ilícito e culpável. Nesse caso, no caso da omissão de socorro, né, como já foi dito, Kaique já havia sido amparado. Então não há tipicidade na conduta do Bruno de sair do local. Então é importante ressaltar aqui, o Bruno não incorreria no crime da omissão de socorro, porém ele tinha o poder e o dever. Só que essa conduta foi atípica, porque o Kaique já havia sido amparado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast, né, de omissão de socorro. Sigam nós nas redes sociais, que no Instagram e no YouTube é ETEC Jurídico. E até o próximo podcast.